começamos esta conversa sobre aves dedicada a uma espécie limícola com um bico extremamente longo. Não é verdade, Gonçalo? Olá, Zé. Sim, penso que é o bico mais longo de todas as limícolas que ocorrem no nosso país. Aliás, esta é a maior ave limícola que ocorre no nosso país, que é o maçarico real, e, ehm, e de facto a principal característica desta ave é efetivamente a sua dimensão. Eu, como habitualmente, vou recordar as circunstâncias em que eu observei esta ave pela primeira vez. Eu, nas conversas anteriores, contei que tinha ido de viagem, numa viagem interrail pela Europa, que já não era uma primeira interrail, mas neste ano eu usei os binóculos, e que a minha primeira paragem foi no sul de Inglaterra, onde o meu tio que me ensinou a observar aves, estava de férias com a família. Eu fui ter com ele à zona de Portsmouth, que fica na costa a sul de Londres. Já falámos sobre essa situação nas conversas anteriores dedicadas ao estranho malhado e ao cisne mudo, e foi durante estes dias que eu lá tive também que observei pela primeira vez algumas outras aves aquáticas, particularmente limícolas, porque aquilo sendo uma zona costeira também tem lá assim zonas de lodos estuarinos, e nós fomos dar algumas voltas ali perto e observámos algumas aves limícolas, entre as quais o maçarico real. Portanto, a minha primeira observação de maçarico real foi então em agosto de 1988 no sul de Inglaterra. Entre nós, o maçarico real ocorre principalmente como invernante, mas eles em Inglaterra nidificam e estão presentes durante todo o ano, mas como nidificam não é de estranhar que tivesse sido observado em agosto. Foi esta então um bocadinho a circunstância do meu primeiro contacto com esta espécie. Pelos vistos, aqui em Portugal, um dos sítios mais importantes da distribuição desta ave é precisamente aqui no meu quintal, não é? É verdade, o maçarico real, que em Portugal ocorre, como eu disse, principalmente durante o período de invernada, portanto outono e inverno, embora às vezes apareça noutros meses do ano também, eles gostam especialmente dos chamados dos grandes estuários. E, portanto, as maiores concentrações podem ser encontradas principalmente em quatro zonas úmidas, que são a Ria de Aveiro, o estuário do Tejo, o estuário do Sado ou a Ria Formosa, também chamada Ria de Faro. Portanto, estes quatro locais tradicionalmente são aqueles onde se observam os maiores números. Depois aparecem em números muito mais reduzidos noutro tipo de zonas úmidas costeiras e muito esporadicamente no interior. Mas, de facto, o estuário do Sado já chegou a ter, em certos anos, concentrações superiores a 1 milhar de aves. Portanto, que é, digamos, uma quantidade muito considerável de indivíduos. Agora, há aqui uma coisa Diz. que tem a ver precisamente com isso, que é, era uma ave que se via realmente assim em grandes quantidades. Acho que o sado continua a ser relativamente importante, apesar de tudo, para a ave. No entanto, agora quando se fez este último livro vermelho, aqui em Portugal esta ave subiu de estatuto de conservação, não é? Ao estatuto de ameaça. Já agora, vamos esclarecer essa questão. Estatuto de conservação ou estatuto de ameaça? É estatuto de ameaça, é o termo correto, embora às vezes se diga, até às vezes eu incorro nesse erro de dizer estatuto de conservação, mas estatuto de conservação é algo um bocadinho diferente que não tem a ver com estas categorias de ameaça. Portanto, o termo correto é estatuto de ameaça, é a expressão correta. Também aprendi isto há pouco tempo, porque eu também costumava dizer estatuto de conservação e depois aprendi que não é efetivamente a designação mais correta. Portanto, Pronto, ficamos assim é o estatuto todos de ameaça, orientados. exatamente. Sim, Estatuto de sim. ameaça, pronto. E então, em Portugal, aconteceu uma coisa fenomenal, que foi um salto de 2 degraus no estatuto. Enquanto que a nível europeu, ele desce no estatuto de Pois, ameaça. ainda bem que falas nisso, porque realmente isto é uma situação um bocadinho bizarra. No caso do Estatuto Europeu, começo por aí, o Estatuto do Europeu já foi avaliado 2 vezes. Porque, quer dizer, quem avalia é a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, mas no caso das aves, isso é feito em conjunto com a BirdLife International, que é uma organização internacional dedicada exclusivamente à conservação das aves. E, portanto, os estatutos de ameaça a nível mundial são vistos pela IUCN e pela BirdLife, e no caso da Europa foi feito em
desculpa, 2015. 2015, se não me 2015, engano. o primeiro livro vermelho europeu em que o maçarico europeu, o maçarico real, aparecia com o estatuto de vulnerável. Vulnerável é o primeiro dos 3 degraus das espécies que estão consideradas ameaçadas. E estava como vulnerável. No livro vermelho mais recente, que foi o segundo livro vermelho europeu, portanto, que tem a avaliação do estatuto de ameaça para as várias espécies na Europa, o maçarico real teve o estatuto de ameaça reduzido, ou seja, ficou menos ameaçado, aliás, deixou de estar considerado ameaçado, passou para a categoria NT, que é o Near Threatened, que em português se diz quase ameaçado. Ou seja, baixou. Ora, isto é muito estranho, é um daqueles casos que eu não consigo explicar, porque a população europeia de maçarico real está a diminuir fortemente desde há muitas décadas. Em alguns países a quebra foi imensamente expressiva, como por exemplo na Irlanda, em que se estima que em 40 anos, em 30 anos, entre a década de 80 e 2013, diminuiu 82%, e que estima-se que a nível europeu a população diminuiu 42% desde 1980. Portanto, Pois isso é que é uma coisa estranha, realmente, porque é muito estranho, é o muito 2000, estranho. o livro, a lista vermelha de 2021 que eu estive a ver do BirdLife referia precisamente isso, é que refere que há uma diminuição, mas ao mesmo tempo refere que, apesar da reclassificação, portanto, do estatuto de Sim, ameaça, também viste esse parágrafo que diz eles. que a população, sim, diz que a população está a decrescer. E eu Sim, diz que a fiquei, então, população mas está a como é que... decrescer e diz que, apesar disso, eles, ou seja, apesar da diminuição ser expressiva, está explicado nesse livro vermelho, que apesar disso reduziu de categoria, portanto ficou menos ameaçado, porque na Finlândia, que tem Sim, há sítios onde, pelos vistos, 37% está-se da bem, população não é? europeia, a população parece estar estável, embora também no Reino Unido e na Rússia, que são países muito importantes para a espécie, continua a diminuir rapidamente. Portanto, eu também não percebi muito bem, confesso, não percebi muito bem o motivo pelo qual a espécie passou por uma categoria. Ou seja, ao estar no NT, o NT que se chama mesmo quase ameaçado, significa que já não está considerado ameaçado na Europa. E isto é preocupante porque, considerando que a espécie está a diminuir muito rapidamente, Deixa ao de não ser estar, prioritária para as deixa de ser ações de prioritária, conservação. exatamente, exatamente. Até porque eu ouvi dizer, aqui há tempos alguém comentou comigo, eu não fui esclarecer os detalhes disto, mas alguém comentou comigo que os programas, os projetos LIFE de conservação só são atribuídos a espécies que tenham um estatuto de ameaça a nível europeu. E o NT não é um estatuto de espécie ameaçada. Estatuto de ameaça no sentido de estar ameaçada, não é? Sim, sim, Não sim. sei, não sei se o NT é elegível ou não, mas não sei. Pronto, eu não entendi muito bem esta situação É de estranho, terem. não é? Pois. É muito estranho, é muito estranho. No Porque em caso, Portugal aconteceu em precisamente o Portugal deu um oposto. Não só pulo, subiu, como subiu Portugal dois deu um degraus. pulo de LC, portanto, de pouco preocupante, para, que era o estatuto que tinha em 2005, para em perigo, endangered. E tem uma justificação no livro vermelho que diz: é estimada uma redução da população igual ou superior a 50% nos últimos 15 anos, com base em dados de monitorização cujas causas não terão cessado. Admite-se que essa redução se mantenha num futuro próximo. Portanto, isto é o que diz o livro vermelho, o que saiu agora há 2 meses. E sabem-se quais é que serão as causas, nesse caso? Bom, vamos ver. É As que aqui diz causas. que não cessaram, não é? Se não cessaram é Não, porque não se calhar cessaram. começam a ser As causas, vamos ver. Há aqui várias coisas que é importante entendermos. Primeiro, quando estamos a falar de uma ave invernante, a saúde das populações invernantes depende sempre da saúde das populações nidificantes. Isso não há volta a dar. A inversa pode não ser verdadeira, não é? Portanto, ou seja, as populações nidificantes podem estar a dar bem, mas elas vão passar a invernar noutro sítio e, portanto, a população invernante de um dado local começa a ter piores condições. Mas se a população nidificante não estiver saudável, a população invernante sozinha não vai a lado nenhum, né? Portanto, há claro. sempre ali uma dependência. Ora, o problema da tendência negativa desta espécie está exatamente na população nidificante, que, como eu disse, está a diminuir fortemente em muitos países, não em todos, mas está a diminuir em vários, e eles nidificam, embora no inverno esta seja uma ave que vai para as zonas estuarinas, eles nidificam no interior em prados encharcados, ao pé de lagos, em torfeiras, em charnecas, sempre com algum grau de umidade,
E esse tipo de locais são locais que estão muito pressionados pela intensificação da agricultura. Portanto, é o habitual que nós já falámos para estas espécies que frequentam locais abertos. Portanto, tem havido perda de habitat devido à intensificação da agricultura, e isso, obviamente, acaba por ter como consequência a redução da população. Nas zonas de invernada também pode haver fatores adversos, nomeadamente a construção de edifícios nas zonas de praia-mar, por exemplo, assim como fatores como a poluição e a caça, que também afetam muitas aves aquáticas. Agora, enfim, isto está tudo um bocadinho ligado. A verdade é que em Portugal se constatou uma diminuição, aqui no livro vermelho diz que está entre 5.000 e 2.000 indivíduos. Os dados que existiam de contagens para a década de 90 passavam os 3.000. Efetivamente terá havido uma diminuição. Eu não tenho acesso a dados de contagens mais recentes porque o ICNF não os publica. Na década de 90, o Serviço Nacional de Parques, depois passou a ser ICN, publicava todos os anos as contagens de aves aquáticas. Depois, a certa altura, deixou de o fazer. E, portanto, hoje, paradoxalmente, apesar de haver muito mais meios tecnológicos ao dispor, é muito mais difícil aceder a essa informação. E, portanto, eu por muito que procure, tenho muita dificuldade em encontrar dados de contagens atualizados. Portanto, as informações que nós temos são, assim, umas coisas um bocadinho imprecisas e irregulares. De qualquer forma, estes valores que são aqui dados, 500 a 2.000, sugerem realmente uma diminuição. E a percepção que eu tenho, isto assim individualmente, é que hoje em dia se vê muito menos maçaricos reais nos estuários do que se via efetivamente há 30 anos. Portanto, a percepção também está em linha com estes números que são registados. Agora, relativamente a esta questão de conservação, há aqui também um aspecto importante que eu gostava de referir. A Comissão Europeia, ou a União Europeia, às vezes nunca sei muito bem se deve usar um ou outro termo, depende de quem são os organismos que fazem isto, mas, portanto, a nível das instâncias europeias, têm sido feitos alguns planos de gestão para promover a conservação de espécies ameaçadas. E em 2007 foi feito um plano de gestão dirigido ao maçarico real, a nível europeu. E este plano de gestão recomendava a proteção dos locais de invernada, a redução da agricultura intensiva e o controle de predadores. Também nas zonas de nidificação, porque eles também podem ser vulneráveis quando o habitat é fragmentado. Sim, eu também, pelo que eu percebi, a predação aí também é um aspecto importante, porque primeiro elas nidificam no chão, não é? Sim, exatamente. E tem um período, pois, e pelos vistos o período de gestação e mesmo de dependência dos adultos ainda é razoavelmente grande. E somando as duas coisas são para aí cerca de 2 meses ou até mais do que isso em que as aves andam pelo chão, não é? Portanto, o plano de gestão recomendava então a proteção dos locais de invernada, a redução da agricultura intensiva, o controle dos predadores e ainda a monitorização das tendências. Eu depois não sei que seguimento é que isto teve, de facto não fui procurar muito mais, só que eu conheço outros casos de outras espécies em que houve planos de gestão e depois não tiveram seguimento nenhum. Portanto, faz-se um plano de gestão que às vezes tem uma duração de 3 anos ou uma coisa parecida, e depois a coisa morre ali. Portanto, às vezes tenho a desagradável sensação que estes planos de gestão são um conjunto de boas intenções, que resumidamente vamos lá ver fica bem no papel. Sim, fica bem, vamos lá proteger isto e tal, tentar contrariar aqui as alterações de habitat, fazer um controle de predadores e monitorizar, e pronto, a nossa parte está feita. E depois não acontece nada e os fatores adversos continuam a atuar, e como os fatores adversos continuam a atuar, as populações continuam a diminuir. E, portanto, eu sinto, às vezes, quando vejo estes relatórios, que a nível central definem-se ali uma data de coisas, depois a responsabilidade de cumprir fica do lado dos Estados-membros, foi o que aconteceu, por exemplo, com o plano de ação da Rola Brava, mas depois os Estados-membros muitas vezes não entregavam, não faziam aquilo que lhes competia fazer, e depois isso também não tinha consequências, e, portanto, eu às vezes uso uma expressão um bocadinho má, mas que descreve aquilo que eu sinto nestas situações, que parece que andamos todos a brincar à conservação. Sinceramente, não é aquilo que eu acho, quer dizer, isto dá vontade de rir, mas no fundo não tem piada nenhuma. Porque... Sim, mas isto foi um riso amarelo, não é? Portanto... Eu sei, eu percebi. Estou apenas a dizer que parece que andamos a brincar, só que isto, vindo de quem vem, que é quer dizer, não é suposto ser um conjunto de amadores, são entidades que têm a seu cargo a conservação da natureza também na União Europeia. E eu acho que falha aqui um bocadinho depois no seguimento e na implementação, e portanto, olha, enfim, eu não posso concretamente, enquanto cidadão, não posso fazer muito, mas acho que é importante nestas conversas também aproveitarmos para chamar a atenção para estes problemas, na expectativa de que no futuro seja
seja possível fazer um bocadinho melhor em termos Pode de... ser que chegue aos ouvidos de alguém que Nunca se tenha algo sabe, a nunca se dizer sabe. sobre o assunto, é verdade. Esperemos que sim. Agora, deixando só de lado a questão da conservação e falando um bocadinho de outros aspectos, acho que era interessante referir que esta espécie é essencialmente migradora, embora em algumas zonas temperadas, como é o caso de Inglaterra e França, eles estejam por lá todo o ano, mas nós recebemos alguns milhares de maçaricos reais e invernantes, não sei se atualmente ainda são milhares, como eu disse, mas vamos lá imaginar que sim, que vêm principalmente, os que vêm invernar à Península Ibérica, vêm principalmente então dos países do norte e do leste, né, que é onde estão as populações mais fortemente migradoras. Portanto, existem, mas lá mais para leste existe uma outra subespécie, não é? existe Portanto, uma não. outra subespécie oriental, e sim, que tem um registro documentado em Espanha, mas esse é acidental, porque esse invernam Essas mais... não, pois exatamente, Não, essas esse migram para o outro invernam lado, não é? na Indochina e na Índia e, portanto, na Ásia-Pacífico. Os que vêm para cá são, sobretudo, originários da Fino-Escandinávia, da Rússia e dos países bálticos. Há 90 recuperações na Península Ibérica, oriundas então dos Países Baixos, da Alemanha, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, Suécia, entre outros. Uma coisa curiosa que eu encontrei recentemente, como sabes, hoje em dia em muitas aves de médio e grande porte já são aplicados dispositivos GPS para fazer o seguimento das migrações. E os maçaricos reais são... Nas aves muito pequenas não, porque esses aparelhos ainda têm algum peso e o peso para as aves pequenas seria excessivo. Mas o maçarico real já é uma ave com um porte considerável e já foram feitos vários programas de seguimento. E eu aqui há tempos vi uma partilha no Facebook de um investigador francês a quem eu estou ligado, que no norte de França tem feito marcações de alguns maçaricos reais. E alguns desses maçaricos, seguidos por GPS, têm vindo invernar a Portugal. E aqui há tempos ele partilhou algumas imagens da rota seguida por essas aves, ou pelo menos por algumas delas, e a rota é absolutamente surpreendente. Porque nós podíamos imaginar que eles vêm, por exemplo, seguindo a linha da costa, não é? Descendo lá desde o norte de França, e que depois vêm invernar, vamos imaginar, aí ao estuário do Sado. Alguns poderão fazê-lo, mas ele tinha alguns casos imagina, estás a ver aquele bico de França que sai na Bretanha, né, que sai em direção ao Atlântico. Sim. Imagina as aves a sair mais ou menos dessa zona, ou um bocadinho a norte, na direção da Normandia, saem para o oeste, fazem um enorme arco pelo mar, afastam-se imenso, passam ao largo do Golfo da Biscaia, e depois contornam a Espanha por norte, seguem mais para o oeste da península, depois descem para sul, e quando chegam à latitude de Lisboa, subitamente infletem para leste e chegam à terra e invernam ali no Tejo e nas zonas próximas. É como se fossem fazer uma viagem para o mar alto e dizer isto afinal não serve. Sim, incrível, mas atenção, isto são casos concretos. Nós não devemos, a partir daqui, extrapolar que são todos assim, exato. Porque, por outro lado, há alguns que migram para o interior, porque de vez em quando aparecem uns a migrar para o interior da Península Ibérica. E depois, certamente, entre estes que se aventuram muito para o meio do Atlântico, se calhar há alguns que não chegam a lado nenhum e que não sobrevivem. Portanto, estas são as histórias felizes, mas nós temos sempre de nos lembrar que nem todos correm bem. Agora diz-me uma coisa, mas ele, em termos de nidificação, pelos vistos, acho que até ali na zona da Galiza e não sei o quê, haverá registros de nidificação. Eles nidificam em Espanha. Não, em Portugal não. E em Espanha há uma minúscula população nidificante, que está descrito no livro vermelho. Eles, no livro vermelho espanhol, que também saiu em 2021, está na categoria CR, que é criticamente em perigo. Então esses vão mais para o sul quando migram? Não se sabe, eles dizem que não sabem para onde é que esses vão. Eles desaparecem, eles só lá estão presentes desde março até julho, nessa zona onde eles ficam, que é na província de Lugo. Aliás, isso está descrito no livro vermelho espanhol. O local está muito bem identificado, é ao pé de um campo de aviação, e aquilo está tudo vedado, portanto, aquilo é tudo muito bem monitorizado. Eles não escondem, pelo contrário, eles identificam o local e dizem está tudo vedado, que é com redes de caça, que é para ninguém poder entrar. Nós monitorizamos muito bem, mas são apenas 3 casais. No passado já terão sido mais, atualmente são apenas 3 ou 4. E eles têm noção que isto é uma população muito periférica a nível europeu e, portanto, que é uma população que poderá durar muitos anos ou não, mas nós já falámos isso noutras conversas e noutros webinários, que quando uma espécie está a diminuir, as populações periféricas muitas vezes não sobrevivem, não é? Aquilo basicamente é uma área de matos e charneca e com torfeiras com cerca de 300 hectares, é uma zona que é propriedade do Ministério da Defesa e que atualmente tem acesso restrito, não é? E eles vão monitorizando aquilo, portanto, efetivamente confirma-se que o maçarico real nidifica no norte de Espanha, já terá nidificado pontualmente nas Astúrias também, há uns anos,
mas atualmente não nidifica. Portanto, o principal núcleo está na Galiza. Já teria sido maior no passado, porque havia outra lagoa que, entretanto, foi drenada, que era o costume que acontecia nos anos 50, 60. Uma lagoa onde a espécie também monitorizava foi drenada e esse local deixou de ter condições. Mas sim, há esta curiosidade de facto de eles nidificarem ainda no noroeste da península. É uma zona que tem características próprias para a espécie, portanto, é isso que acontece. Uma das coisas interessantes, nós normalmente não temos muito debatido este assunto, mas pelo que eu tive a perceber, é uma ave que tem uma longevidade que ainda podem ser em uns 30, 32 anos, acho que foi o caso o caso conhecido, ou registado de maior longevidade. Por acaso não consultei isso, mas posso consultar aqui rapidamente enquanto estamos a falar. Vou ao site da EURING, que é o organismo que coordena a anilhagem de aves na Europa, e no site da EURING tem lá uma lista dos recordes de longevidade para as espécies todas, então eu vou rapidamente confirmar aqui no site da EURING, diz efetivamente 31 anos e 10 meses foi o recorde de uma ave anilhada nas Ilhas Britânicas, e que, eu não sei por acaso se é o sítio onde foi anilhado ou se é o sítio onde foi controlado, mas 31 anos e 10 meses e a ave estava viva e foi lida à anilha no campo. E há um segundo caso de um outro com 31 anos e 6 meses na Suécia, este foi abatido a tiro. Portanto, 2 casos de maçaricos reais com mais de 31 anos, portanto, confirma aquilo que estavas a referir, com dados específicos, concretos, que podem ter uma longevidade muito grande, e é isso que se calhar ainda vai valendo à espécie se as taxas de reprodução forem muito baixas, como parece estar a acontecer. Porque depois há uma coisa também que se virmos estes números, isto acaba por ser assim um bocadinho de facto preocupante e se calhar justifica o declínio global da população, é que os ovos, a postura tipicamente é de 4 ovos, e para além daqueles perigos, não é, de quase um mês de gestação, mais um mês de dependência dos pais, não é, o perigo com os predadores, etc, etc, aquilo acaba por resultar numa taxa de mortalidade de cerca de 60 e muitos por cento no primeiro ano. Pois é, há muitas aves que têm taxas de mortalidade grandes no primeiro ano. Exato, e esta também tem 66%, é o número que aqui aparece, que vai decrescendo até o terceiro ano a 18% ao terceiro ano. Ainda assim é razoável, não é? Portanto, ou seja, digamos, a reposição das gerações aqui não deve ser uma coisa muito, muito fácil de conseguir. Pois não fui consultar esses dados, mas de facto pode acontecer isso. Impressionante. Agora diz-me uma coisa, Olha, eh, eu não quero ser chato, pá, mas nós já vamos muito para lá da hora e eu acho que vamos ter que relegar algumas questões para a segunda volta. acho que sim, que vão ficar, mas olha, já agora peço desculpa porque como comecei a pergunta, agora vais levar com ela. Está bem. Só muito rapidamente, que é possível distinguir machos das fêmeas? É, assim à vista, as fêmeas são maiores e em especial têm o bico muito mais longo, portanto têm um bico exageradamente longo, é uma das características mais evidentes. Penso que toda a morfologia é diferente e que elas são um bocadinho maiores, mas sei que essa questão da proporção do bico é particularmente notória, e é uma das características que às vezes até em fotografia é possível ver se é macho ou se é fêmea com alguma experiência. Pronto, e então vamos então terminar de facto esta conversa, que já vai longa. Gonçalo, obrigadíssimo. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado, Zé, e até Ficamos à até à próxima próxima. conversa. Obrigado.